Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje trocar uma ideia sobre o VGIP. Mais um mês acompanhando aí, vamos ver como é que ele tá. Esse aqui que é o fundo. Esse é o fundo de CRI da Valora indexado à inflação. Para quem não sabe, né, a Valora ela trabalha com a pegada mais ou menos parecida com o que a Kinea tem, né? Tem, né, vários fundos com vários objetivos. Então a gente tem o VGIP, que é o fundo dela indexado ao IPCA, e tem o VIGIR, que é o indexado ao CDI. O que a Valora não faz é trabalhar o risco dos fundos, né? Por exemplo, você tem o VIGIR. VIGIR ele é high yield, puxado, CDI mais 5. Esse cara aqui já é IPCA mais 8, alguma coisa. Já é uma pegada mais middle risk. Então, tipo assim, a diferença deles para Kinea é que eles não têm na matriz, né? Vou até roubar o site da Kinea aqui só para mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui um qualquer aqui da Kinea. Na matriz de risco versus indexador, a Valora só trabalha na parte do indexador. Aqui, ó, pronto. Nesse posicionamento aqui de veículos da Kinea, que é uma matriz entre risco e indexador, a Kinea já trabalha, né, com IPCA high yield e high grade, CDI high grade e high yield. A Valora não, a Valora num gráfico desse aqui, a gente teria o VIGIR como high yield CDI, ficaria aqui, mais ou menos onde está o Kinea e o Nikkei aqui, e o VGIP, ele já ficaria onde está o KNSC, só que para cá no gráfico. O KNSC, que é o middle risk, no caso da Kinea, o VGIP estaria aqui, ó, na parte totalmente IPCA, com o risco no meio do caminho ali, né? Que é o middle risk, que é o risco mediano aí. O fundo, 99% alocado, 50 operações, 1 bi, né? Durante o mês aí de março, eles compraram 48 milhões de reais em alguns CRIs, 2 operações, uma já tinha, uma nova. Novo ativo é esse CRI Blue 23E, IPCA mais 10, 25 milhões de reais. E também eles aumentaram a participação nesse CRI VFDN. E para isso, eles venderam a participação total que eles tinham do Ipiranga 2, levantaram 5 milhões de reais e receberam amortização na ordem de 38 milhões de reais. Então aquela coisa, você recebe 38, vende mais 5, 6 e investe 50. Né? Nesse mês ele pagou 72 centavos por cota e esse 72 centavos por cota é referente ao IPCA de janeiro, que foi aquele de 0,16 que foi bem fraquinho. Lembrar que agora o próximo rendimento vai ser esse aqui, ó, referente a esse de 1,31, então deve dar uma animada boa. Depois um 0,56, que também deve dar uma animada, e depois um de 0,40. Então assim, os próximos 3, 4, quiçá 5 meses de VGIP e de todos os fundos de papel devem ser um pouco mais animados. A gente fica de olho na inflação, né? Aqui é aquela nota que mês passado ele explicou que o fundo paga em relação a base caixa, que antigamente a gestão girava os CRIs para destravar a inflação, hoje eles não conseguem fazer isso e tal, não sei o que. E aí eles falam que se o fundo fosse competência, ele estaria pagando mais e tal, não sei o que. Então, cara, porra, é o que eu falei no último vídeo. Se eles querem ficar choramingando que se o fundo fosse competência a pagar mais, troca a porra do regime, né? Troca o administrador, muda para Intrag lá do Itaú e acabou, e faz o competência. Se é isso que eles querem, né? Tipo assim, hein? A mesma coisa de eu chegar e falar, sei lá, assim, nossa, né? Putz, meu carro tem um porta-mala de 500 litros, mas, pô, se eu tivesse comprado aquele outro carro, o porta-mala era de 700 litros, eu ia poder levar mais coisa. Mas, pô, não comprei, então por que eu tô chorando do outro carro, cara? Sabe, uns negócios assim que, tipo, mano, não tem o que escrever, fica enchendo linguiça, sabe? É aquela coisa, o relatório já é bem meia boca, já não tem muita informação, aí inventam uns negócios pra dar uma enfeitar na noiva. Isso aqui, ó, beleza, mês passado trazer essa nota e tal, legal, agora vai ficar repetindo isso todo mês, essa choradeira de regime de distribuição? Uai, né? Isso aqui some, né? Isso aqui é coisa à toa. Enfim, sobre a qualidade de crédito da carteira aí do fundo, o Manhattan segue sem pagar, né? É aquela coisa, eles escrevem mais choradeira sobre o regime de distribuição do fundo que do CRI Manhattan, que está sem pagar, né? Eles falam que estão junto ao devedor para reequilibrar o fluxo, mas só.
Podia muito bem descrever mais. E aí, o que vocês estão falando? Qual que é o trabalho que vocês estão fazendo junto ao devedor para reequilibrar o fluxo de caixa? E aí, vocês estão pedindo para ele vender alguma coisa? O que vocês estão pedindo? Né? Tu quer ficar chorando de fundo, que o fundo é regime caixa, que se fosse competência pagar mais? Cara, isso aí pra mim foda-se, né? Legal, uma pena que não é regime competência, poderia pagar mais, mas como não é, não tem o que fazer, vocês também não vão mudar, então por que vocês estão chorando sobre esse assunto, né? Vamos falar aí do CRI Manhattan, que já tá aí sem pagar já tem uns meses, e aí, qual é a estratégia em relação ao CRI Manhattan, né? Mas tudo bem. Eu sou do patrimônio líquido, o VP teve uma pequena variação positiva, né, variação da taxa de juros da LNB, e o fundo de 75 mil cotistas, uma liquidez de 1.300.000. Eventos subsequentes, durante o mês aí de abril, compraram mais 3 novos CRIs, que eles já 3 CRIs que eles já detinham em carteira. Né? Aqui a DRE gerou 8,3, pagou 8,5 praticamente, né, usou um pouquinho da reserva aí para bancar esse rendimento. Vamos ver, os próximos meses, a tendência é que esse carinha aqui, ó, correção monetária, ele aumente. Né, nos próximos meses é para esse carinha que aumentar. Juros fica sempre mais ou menos no mesmo patamar ali e tal, né? O que deve aumentar mesmo vai ser a correção monetária. A gente fica de olho para ver, né, esses rendimentos se vão melhorar, né? Aqui a carteira dele, maior operação é esse CRI da Tecnisa aqui, 6,6%. Né, a gente fica de olho aí em todas as operações e tal. Tem outra Tecnisa aqui embaixo e tal. A Valora tem essa coisa, né? Ela repete muito o CRI. A Valora bem que podia, em vez de ficar choramingando de regime contábil que o fundo dela usa, podia muito bem trazer pra gente um gráfico, né? Igual tem lá na FHI, que é aquele gráfico quadradinho que mostra as operações consolidadas, porque é aquela coisa, tem um CRI da Tecnisa aqui, tem outra Tecnisa aqui, pô, soma esses Tecnisa tudo e mostra, ó, Tecnisa é tanto, Matarazzo é tanto e tal, Fashion Mall, ó, tem 2 do Fashion Mall. Então o cotista tem que ficar pegando e somando isso com a mão, né? Manhattan, Matarazzo, não sei o que, enfim, né? Dá para enfeitar melhor esse relatório. Enfim, fundo de 1 bi tem praticamente nada de caixa, né? 0,6% em caixa. A Valora ela gosta de fazer isso, deixar o fundo o máximo possível alocado. Alocação por segmento, residencial, shopping pulverizado, são os 3 maiores exposições aí. Tem também logística aqui correndo por fora. Indexador, foco do fundo é inflação, mais concentrado em IPCA, tem uma merreca de nada em GPM, e aqui a aplicação do IPCA, cara, não vou nem ficar falando disso porque não tem nem chance de deflação no curto prazo, então seguimos o baile. Carteira dele, uma parte da carteira não tem rating, outra tem. Dessa galera que tem rating, alguns nem garantia tem e tal, mas ok, beleza. Né? Carteira IPCA mais 8,38, middle riskzão, né? Hoje o fundo negocia com um pequeno deságio, e eu sei que vocês odeiam tabela de sensibilidade, eu nem vou ficar falando muito sobre ela. Aqui o histórico de emissão e distribuição e tal, não sei o que. E as operações. Aqui o tal do Blue que ele comprou, né? Operação com fundo de investimento de direito creditório da Blue, né? Blue Asset, não sei o que, operação garantida, enfim, bem basicão aí. Aí aquela coisa, né? Os caras, em vez de descrever pro cotista a operação que eles compraram e tal, ficam chorando por causa de regime contábil. Mas enfim, é isso. Galera, tem mais o que comentar desse fundo não? Mais um mês acompanhando, qualquer novidade eu volto aí para vocês e vamos ver, ficar de olho aí nos proventos, não só dele, mas da papelada como um todo, para os próximos meses. Deve dar uma melhoradinha aí, beleza? Então valeu, tamo junto, até a próxima, fui!